Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 3 de junho de 2024, uma segunda-feira, né? Começo de semana, bem dizer. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados, que são em número, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, apresento a vida daquele irmão, daquela irmã, que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo, Pai, a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar, Pai, indo de encontro com essa vida, guardando, sustentando, livrando. Que essa palavra possa estar falando com ele, Pai, segundo a tua vontade. É necessidade dele ou dela, Pai. Se eu estiver alguém desempregado, se eu possa estar abrindo a porta, se tiver alguém enfermo, se eu possa estar curando. Senhor Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Ah, Paizinho querido, este é o dia que o Senhor fez. Eu quero te agradecer, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar e bendizer o teu santo nome. Porque todas as coisas foram feitas por ti, Pai. Tudo, tudo e todos, né? Nada do que foi feito, né? Se não tivesse feito por ti, não teria acontecido. Mas eu te glorifico, Pai, eu te exalto por este dia. Amém. A palavra aqui está em Atos 17, a gente vai estar meditando em duas, fala de Tessalônica também, né? Esse dia a gente leu 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, mas eu socou do meu coração de manhã para ler sobre Bereia. Aí quando eu comecei a ler, não tinha como ler os bereanos, né? Ministrar os bereanos sem ministrar do 1 até o 18, né? Até o 15, né? Aí depois, mais pra frente, outro dia, a gente falou sobre Atenas, tá bom? Mas vamos lá? Diz assim: em Tessalônica, tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhe proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja e uniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Gerson em busca de Paulo e Silas, fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram Gerson e alguns irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegou aqui. Gerson os recebeu em sua casa e todos estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Gerson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que você colocou no meu coração. Nessa hora, Pai, eu quero te pedir mais uma vez que eu diminua, que se eu cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas é que sempre falar o meu coração, é o coração dos teus servos. Deus, que João 3,30 venha produzir, Pai, o temor, que venha produzir o desejo e o amor pela tua palavra. É o que eu espero, e a libertação. Esse é o objetivo de João 3,30, né? Que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça, que as pessoas se convertam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente vê que essa carta aqui em Tessalônica, o que vai acontecer? Paulo e Silas, um pouquinho antes, no capítulo 16, Paulo e Silas, eles tinham sido presos, né? Também por quê? Porque eles estavam fazendo a obra missionária, né? Paulo, ele estava numa obra missionária. E no capítulo 16 é a segunda viagem missionária de Paulo. Ele tá indo, né? E aí acontece coisas extraordinárias, né? Paulo tem uma visão, né? Onde o homem fala assim, atravessa a Macedônia, né? E aí ele vai para a Macedônia. E aí, mas antes disso ele ia para Mispa, mas aí ele foi impedido pelo Espírito. Mas é muita coisa que acontece, sabe?
Diz aqui, ó. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia da Galácia, tendo sido impedida pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, né? Então, ele foi proibido de pregar na Ásia. Aí ele vai, né? E chega à fronteira de Mísia e tentar entrar em Bitânia, mas o Espírito de Jesus os impediu de novo também. Então, contornar a Mísia e descer a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, 16:9, né? Um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos, né? Depois que Paulo teve essa visão, preparam-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluído que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então, ele tinha que ir para a Macedônia. Chega lá na Macedônia, o que acontece? Acontece milagres. Tem a conversão de Lídia em Filipos. Depois, Paulo e Silas na prisão, onde o carcereiro, ele tenta se matar, né? E aí, depois ela é salva ali, né? O que devo fazer para ser salvo, né? E ele diz assim, creia no Senhor Jesus, será salvo você e os de sua casa, né? A gente fala sobre muito isso, mas isso aqui tudo foi numa viagem missionária de Paulo, né? A qual ele tinha que... Nessa viagem, aí depois que eles saíram da prisão, né? Tá aqui no 16:40, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, né? A prosseguir, né? Na fé que eles tinham sido ensinados, tinha sido pregado a ele, e eles partiram. É onde entra Tessalônica, né? 17, em Tessalônica. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, aonde havia uma sinagoga judaica, né? Tinha uma sinagoga naquele lugar, porque tinha o quê? Tinha muitos judeus ali, né? Naquele lugar havia muitos judeus, né? E ali naquele local vai dizer que tinha, como é que se diz? Havia sinagogas judaicas. E ali ele tinha, né, judeus, tinha mais ou menos ali cerca de 1.000 habitantes, né, incluindo uma colônia de judeus. Lá em Tessalônica tinha 1.000 habitantes e nesse meio tinha uma colônia de 200 mil habitantes, tinha uma colônia de judeus. Mas me chama a atenção, diz assim no 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados e discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer, ressuscitar dentre os mortos e dizia, esse Jesus que lhe proclamam é o Cristo. Então, ele ia nessa sinagoga durante 3 sábados, constantemente, né? Consecutivo, quer dizer. E essas 2 semanas ele estava lá no templo. Ele orava e arrazoava com os judeus, né? Mas o que acontece? Mas no tempo todo que Paulo passou por ali, por Tessalônica, diz também que ele passava ali as doutrinas, né? Aquilo que ele havia recebido. E ele deixava bem claramente, né? E ele explicava ali para eles o quê? Que Cristo, né? Deveria sofrer, ressuscitou no 3º dia. Que esse Cristo, ele era o rei dos senhores, rei dos reis, senhor dos senhores. E aí quando chega no 4, diz assim, que alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo, né? E Silas. Bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então, assim, muitos judeus se converteram, né? E se ajuntaram ali, creram, né? Que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que eles seriam os pequenos cristãos, né? Então, e aí diz que tinha mulheres também, muitas mulheres de alta posição. Ou seja, a gente não sabe quem eram essas mulheres, né? Mas provavelmente deveria ser mulheres de autoridades ali da cidade, né? Mulheres de destaque, de posição, né? E com isso, o que aconteceu? No 5 diz assim, mas os judeus ficaram com inveja, muitos judeus ficaram com inveja, né? E se reuniram alguns homens perversos. Todo lugar tem, né, igreja? Perverso, dentre os desocupados com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Gerson em busca de Paulo e Silas. Por que Gerson? Porque Gerson era um dos irmãos que acolheram Paulo e Silas, né? Na cidade que Gerson era convertido. E ele estava ali e ele apoiou o ministério de Paulo. E isso fez com que, né, esses judeus, por inveja, né, arrumassem pessoas perversas para perseguir o ministério de Paulo e Silas ali. Contudo, fala no 6, né, que não achando Paulo e Silas, porque eles haviam já saído, já havia fugido, sabendo
do que lhe aconteceria, né? Porque os comentários já estavam rolando lá na cidade, que a inveja, a perseguição dos judeus era grande, eles não estavam eles não aceitavam. Porque a gente sabe também que a maioria dos judeus foi quem crucificou Jesus. E esses aqui que aceitaram Jesus, eles aceitaram de bom grado. Então, assim, se uniram, bem com muitos gregos tementes a Deus, tão poucas mulheres de alta posição. E alguns judeus foram persuadidos também. Então, você pensa, ele alcançou 3 classes de pessoas: judeus, gregos e pessoas de posição. Isso os judeus que estavam lá, que já tinham profanado, que já não seguia mais as normas de Deus, né? Já não era tementes a Deus, ficaram furiosos, porque pessoas de mau caráter a gente vai achar em todo lugar. Pessoas, olha, me chama muita atenção, porque hoje não é diferente. Hoje em dia você acha, no 5, mas os judeus ficaram com inveja. E eles fizeram o quê? Reuniram, falsa testemunha, alguns homens perversos, dentre os ocupados, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Gerson em busca de Paulo e Silas. Olha a maldade, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Queria matá-los. Além de mentir, queria matá-los, fez tudo que é contra os 10 mandamentos. Primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo semelhante. Então, eles estão simplesmente ali descaracterizando os mandamentos de Deus. Por quê? Porque eles não tinham temor a Deus. Então, eles ficaram com inveja. Inveja, gente, é sentimento mesquinho. Inveja é sentimento mesquinho de que não teve encontro com Deus. Porque se você teve encontro com Deus, você não vai ter inveja. Você vai glorificar Deus, porque a obra está crescendo. Se o outro está crescendo, dá glória a Deus. Se o outro está prosperando, dá glória a Deus. Né? Porque Deus é Deus de todos, mas a diferença está no nome do Senhor Jesus. Agora, quem aceita o Senhor Jesus como Senhor Salvador da sua vida verdadeiramente e ter uma vida com Deus, jamais vai se limitar, né, a viver uma vida de inveja, de perseguição, de calúnia, de amargura. Não. A gente vai glorificar a Deus sempre, né? E o que me acontece aqui, que me chama a atenção, que diz assim no 6: contudo, não os achando, arrastaram Gerson e alguns irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui, né? E Gerson recebeu em sua casa. Todos estes estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Então, eles fizeram assim uma confusão, um transtorno, um montinho para apoiar aquilo que era errado da parte deles, né? Vai lá, não acharam eles, então Gerson é o culpado, porque eles vieram para a cidade e Gerson o apoiou. Então Gerson vai ter que ser castigado, já que a gente não achou ele. Gente, quantas pessoas perversas, né? Só Deus para nos livrar do homem mau, violento e sanguinário, que é em todos os lugares esse tipo de pessoas, né? Maldosas, perversas, mau caráter, de má índole, né? E a gente vê que a inveja é o quê? A palavra-chave aqui é inveja. A inveja aqui as palavras-chave. Ficaram com inveja. O invejoso, igreja, ele mata, ele destrói, ele denigra a imagem, ele persegue. Tudo por inveja. O invejoso, ele é terrível, ele não tem escrúpulos. Porque a inveja dele não permite que o outro tenha algo. Por que a Nadir, um exemplo? Eu não sou a Nadir, um exemplo. Por que a Maria tem esta blusa e eu não tenho? Eu que tenho que ter. Você tá entendendo? Então o invejoso, ele acha que ele tem que ter e ninguém tem o direito de ter. Então ele quer destruir, né? Tem invejoso que é de extrema violência, que chega a ter matar o outro por inveja, né? Então você vê, são coisas assim terríveis, 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 né? E o diabo, ele achando brecha, ele vem e ele faz o escassez. E aí diz assim, e o que acontece? E ele diz assim, todos eles estão agindo contra o decreto de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus, né? E eles vêm assim e dizem assim, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo chegaram aqui. Então, assim, grande era o alvoroço, né? Assim, grande era o alvoroço. Então, a gente vê como que estava, né? E aí, Gerson, ele é levado ali, tipo, preso. Ele vai dizer assim, e ouvindo isso, no 8, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, um alvoroço, um tumulto, uma agitação, né? Então, receberam de Gerson e dos outros a fiança estipulada e soltaram. Na realidade, eles pensavam que Gerson ia ser morto, ia ser preso, né? Então, e Gerson teve que pagar, né? Teve que pagar uma fiança.
com certeza ele foi forçado a garantir a paz e a tranquilidade na comunidade. Então ele preferiu pagar, né? Porque senão seus bens seriam confiscados, porque naquela época eles eram confiscados, né? E até mesmo ele poderia ter sido, poderia ter passado por uma pena de morte, né? Você pensa o que é a maldade, o que é a inveja desses homens, né? Por causa que Silas e Paulo ganharam, né? Judeus e romanos e mulheres, né, de posição tiveram a coragem de fazer, né? Mas por quê? Porque havia um decreto de César também, né? Para os judeus, que a blasfêmia era acusação muito grave. Mais grave para os romanos era pior a traição. Assim, para os judeus, a blasfêmia era uma acusação muito grave, né? Mas também para os romanos era pior ainda a traição contra César. Tá entendendo? Então, assim, mudaram, invertiram, né? Você pode blasfemar, mas trair César não pode. Olha só o escrúpulo, né? A situação, o tipo de pessoas aqui que Gerson e Silas e Paulo e os demais cristãos tiveram que lidar, né? Misericórdia, né? E esse tipo de gente sem escrúpulo a gente encontra em todo lugar, né? César tinha mais posição do que Jesus, o Rei dos Reis. Mas aí a gente vê que o evangelho ali, então eles não aceitaram. Poucos aceitaram, né? E aqueles que aceitaram ainda foram perseguidos. Aí ambos saem de lá. E o que acontece? Eles vão, e logo que a notícia, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegou aonde? Em Bereia. Olha só. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. E eles vão de novo para a sinagoga. Porque os judeus, eles disseminavam ali a mentira, né? Porque vocês sabem que até no evangelho conta, lá nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, os evangelhos sinóticos, diz que, não lembro qual agora, que eles queriam até pagar os soldados para dizer que que Jesus foi roubado, como Jesus foi roubado pelos seus seguidores, né? Então, assim, tamanha era a maldade, a falta de escrúpulos desses judeus, né? Então, eles não tinham pudor nenhum para manter a religiosidade, a falsa aparência. E aí diz que no... E quantas pessoas é assim hoje? Gente, dá até nojo. Né? A gente vê, olha, eu vou frisar de novo. Diz aqui que César tinha mais valor que Jesus. Entendeu? César tinha mais valor que Jesus. Eles inverteram, entendeu? Então, a calúnia, né? O que acontece com a pessoa quando calunia a outra, persegue? É isso que acontece, né? E aí, vamos lá. Aí, a palavra diz, né? Que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, né? Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a escritura para ver se tudo era assim mesmo. Então, os bereanos, eles receberam, né? Com amor. Paulo, ele vai para uma sinagoga também, igual ele fez em Tessalônica, só que eles tinham os falsos judeus ali que incitaram o povo. Só que em Bereia, que coisa linda, né? Os bereanos, olha a igreja, que coisa mais linda. Olha que fala. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eles examinavam, eles buscavam conhecer. Eles não estavam atrás de fofoquinha de oba-oba, tá entendendo? Homem e mulher de Deus procura conhecer a história antes de sair falando. Agora aquele fofoqueiro sai passando, fazendo cocó, levantando. Gente, isso é quem não teve um temor, que não teve um encontro com Cristo. E mais, diz assim, e creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. A mesma coisa. Só que ambos, né,
entenderam, oh, aleluia, o mistério do evangelho, mas outros não entenderam. Tá entendendo? Então, quase a mesma situação. Eles tinham o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo modo operante, né? Que ele fez em Tessalônica, ele fez em Bereia. Só que em Bereia eles receberam a palavra. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agindo e alvoroçando a multidão. Sempre, sempre o invejoso. O invejoso, igreja, ele não perde por perseguir. O invejoso, ele é terrível, 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 né? Por quê? Porque ele é invejoso. Porque ele é o invejoso. O invejoso, ele é terrível. E mediante os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instrução para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Então, a gente vê que a palavra ela foi pregada, né? De uma maneira tão maravilhosa em cidades distintas e diferentes, onde judeus, falsos judeus se levantavam para perseguir e caluniar. Só que detalhe, né? Eles tiveram sucesso em Tessalônica, mas em Bereia eles não tiveram. Paulo saiu e foi para Atenas continuar, né, a obra missionária. Então, assim, a palavra de Deus, igreja, ela não pode deixar de ser pregada. O mistério do evangelho, ele tem que ser pregado. E sempre vai ter pessoas de má índole que vai levantar para querer paralisar aquilo que Deus já decretou na minha e na sua vida. Nós temos um chamado, né? Ontem eu assisti um filme muito interessante, se vocês puderem assistir, né? Chama-se Uma Vida com Propósito, é de adolescente. Muito, Deus falou muito comigo, né? Falou sobre o atentado de Columbine ali, né? Nos Estados Unidos, onde aqueles 2 rapazes entraram na escola e mataram 12 colegas de classe, feriram vários e mataram o professor. Isso foi em 1999, né? Então, assim, algo terrível, né? Então, assim, mas eu não vou dar o spoiler do filme, não. Deus falou muito comigo, né? E aí tem uma fala no filme que é mais ou menos assim: aquilo que o diabo usa para tornar ruim, Deus faz até se tornar coisas boas, né? Então, aquilo que o diabo estava tentando fazer, destruir ali, né, na cidade de Bereia, né, em Tessalonicenses, né, os falsos judeus, em Bereia foi propagado. E mesmo ele querendo ou não, mas teve romanos, não, teve gregos, teve judeus e teve mulheres de posição que aceitaram Jesus em Tessalônica. Então o inimigo ele sempre vai ficar furioso, porque o evangelho ele tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra vai falar melhor aos vossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Uma segunda abençoada, fica na paz.